Olha, estamos aqui para fazer o nosso primeiro podcast. Guarulhos tem história, Jornal Cidade de Guarulhos. Estamos aqui com duas pessoas que eu vou pedir para que eles possam se apresentar. Padre Bosco e o Juarez, mas a palavra agora está com vocês. Eu sou o padre Antônio Bosco, trabalho na Igreja Catedral de Guarulhos, na Igreja do Rosário, também na igreja da ali perto do Hospital Padre Bento, Igreja São Charbel, Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Moro em Guarulhos desde 1972. Então, desde criança, vindo do Nordeste, é aqui que eu cresci, minha vocação se desenvolveu aqui também. Legal. Juarez? Eu sou Juarez Oliveira, restaurador, artista plástico, com formação tanto na parte arquitetônica quanto especialista em azulejos, especialista em vitrais e no restauro de arte sacra. Sou mineiro, estou há pouco tempo nessa região de Guarulhos, trabalhando com o Padre Bosco, e tenho trabalhos pelo Brasil afora. São muitas obras, mais de 300 obras que nós fizemos, e dentro desses períodos nós fizemos muitos trabalhos junto com o IFAM, com o Compresso, com o Defat. Então toda a nossa empresa é calçada no cuidado com o patrimônio público. Legal. Agora, qual é o motivo para que a gente esteja aqui hoje, né, padre? Olha, a ideia desse primeiro podcast é a gente poder aprofundar cada vez mais os temas que a gente traz aqui no jornal. E aí nós estivemos lá na inauguração, né, do restauro da imagem de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, e aí surgiu a ideia de a gente conversar a respeito do projeto da catedral. A gente quer pedir o Padre Bosco para que ele explique o que que é o projeto catedral, quer dizer, que está passando ali por um processo de restauro do altar, da imagem, teve o azulejamento, mas eu sei que tem muito mais, mas eu queria pedir o Padre Bosco para que ele explique para nós qual é o projeto da catedral. Bem, Guarulhos tem história, é o nome do programa, então eu saúdo todos aqueles que nos acompanham. Nossa história começa oficialmente em 1560, o professor sabe mais sobre esse assunto do que eu, em torno da capelinha de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Certamente daquele período não temos mais nada materialmente falando, mas temos ali o local aproximado e o início da história, porque o aldeamento começou ali, em torno da imagem da Conceição. Não propriamente essa que temos hoje, não sabemos onde está. Mas então nós estamos num trabalho de continuidade, de resgate da história, de respeito aos artistas que vieram antes de nós, aos fiéis que vieram antes de nós, às gerações que prepararam para nós esse lindo patrimônio de arte, de cultura e de fé. Legal. Juarez, você está fazendo um trabalho já há algum tempo com o Padre Bosco. Você poderia explicar a primeira etapa do seu trabalho? A primeira etapa do nosso trabalho foi o presbitério, porque como é o local realmente, é o retábulo mor, né, da igreja, é o lugar principal de acolhimento dos fiéis, então nós nos preocupamos em fazer primeiramente com isso. Quando deu-se o pontapé de fazer o restauro, eu falei com o padre que realmente deveria começar pelo ponto de convergência de todo olhar. E também pelo fato de ser a parte onde tinha um trabalho mais elaborado em termos de arte. E foi um trabalho que começou exatamente com o retábulo, e a partir daí foi crescendo para o presbitério, foi tomando todas as formas em volta dele para poder complementar o altar principal. O que que você descobriu nessa primeira etapa? A primeira etapa nós tivemos já com a documentação, a gente já tinha percebido que já existia a sobrepinturas, e nesse aspecto nós vimos que conseguimos tirar acho que 3, 4 camadas que foram feitas, foram retiradas para chegar ao original. O original, a partir do momento que nós começamos a achar documentado no própria peça, no próprio retábulo, nós começamos a associar as fotos também. O Padre Bosco nos ajudou bastante, com muitas fotos, a comunidade ajudou. E depois parece que tinha um filme também, que também Sim, reportava alguma coisa sim, a sobre. moça. Uma ah, cena foi filmada na nossa catedral. Ah, é sim a A época moça. era matriz, acho que Hum, 1950 e 50 e qualquer coisa. tá, então, com isso, esses elementos todos nos ajudaram a nortear a restauração. A partir daí, o trabalho desenvolveu nos processos normais básicos. Primeiro, nós temos que tirar todas as camadas de sobrepinturas.
Retirada todas as camadas, chegou-se ao original, vamos ver o que nós podemos preservar. A partir daí que a gente começa o trabalho de recomposição do original. Legal. Agora, padre, o senhor tem um projeto que é o projeto da transformar a catedral em um museu, né, ou criar o museu da catedral. Como é que está isso, padre? Quais são, assim, os desafios para implantar? Gostaria de retomar um pouquinho o Pois não, assunto, vai lá. depois aí eu posso entrar nesse, Uhum, porque o seguinte, o templo atual da catedral, ele tem muita história, muitas intervenções. Então essa parte mais antiga a qual o Juarez se refere, deve ser do final do século XVIII, pelo Exato. estilo, né, a passagem do uhum. barroco para o rococó, antes, portanto, do neoclássico, né. Então nós temos esse estudo e chegamos a essa conclusão, que essa parte mais antiga, conservada, deve ser do final do século XVIII. Mas na década de 1960, o prédio, sofreu uma grande reforma, uma transformação. Então, digamos que 80% do que nós temos hoje foi construído, em 1965, na grande Uhum. reforma que houve, quando 90% da taipa de pilão foi retirada. Então, basicamente, hoje nós temos um outro prédio, mas a parte mais antiga, visualmente falando, mais artística, foi conservada, né. Certamente essa reforma se deu por motivos arquitetônicos, mas também, a igreja era pequena e corria risco de desabar. E tem toda a justificativa da época, enfim, cada geração procura fazer aquilo que é melhor. Então, com relação à preservação de imagens, paramentos de igreja, objetos sacros, nós temos bastante coisa que não é valiosa do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista da fé. Então, a nossa ideia é fazer um memorial para guardar esse material e deixá-lo também em exposição, porque traz as marcas da fé, da cultura, da sociedade, enfim, as marcas do povo que habitou Guarulhos, né? Uhum. Que habita Guarulhos, que é algo muito importante. Conhecendo o que foi, nós podemos projetar melhor o que será. Porque se esquecemos do nosso passado, nós repetimos os erros e nós desprezamos também os que vieram antes de nós. Legal. Agora, quais são os desafios para poder colocar esse projeto, assim, aberto para a população poder visitar O principal o desafio Museu da é Catedral? financeiro mesmo. Nós temos É? que, nós temos que ter Sempre, algumas né? parcerias, porque só aquilo que os fiéis doam não é suficiente. Os fiéis são muito generosos e tudo, mas algo assim mais profissional precisa de parceria, seja de técnicos, seja também de benfeitores que possam arcar um pouco mais com esse tipo de trabalho que é muito específico, né? É, e Uhum. precisa de uma curadoria, tem É, que fazer todo o levantamento. Então, se fazer realmente um projeto especificamente para um museu, né? é. Sim. Mesmo que não se torne um museu totalmente com verba pública, mas ele tem que ter o mesmo formato de museu, para poder ter o início, meio e fim, para as pessoas saberem como que vão se contornar e conhecer essa história, né? É, Uhum. E lembrar que toda igreja, praticamente, na a ideia de construção de cidades de Portugal sempre foi começar pela igreja. Então, toda a nossa é. história começa pela igreja, Sim, qualquer cidade. Então, quando se preserva a igreja, preserva-se o início da história da da cidade. cidade. Agora, Juarez, padre quer falar mais, Não, né? eu quero é o Pode falar, vamos seguinte, lá. Aproveitar você se vocês. referia, vou chamar de você, né, professor? Ah, não, isso Acho que é aí, mais novo pode que ficar eu, né? tranquilo. Você se referia à questão da própria catedral, o próprio templo, ele já é um testemunho da história, Sim. não é? Então, não precisa ter necessariamente um museu. Claro, é conveniente para colocar as peças que nós temos que não estão mais em uso, mas o próprio prédio já fala por si, já é testemunha da história, e o que nós temos, os elementos aos quais o Juarez já se referiu. A imaginária, quer dizer, toda a parte das estátuas, não é? Das pinturas, o próprio retábulo, o altar, o O lugar da palavra, o brasão, né? brasão do tempo do De Dom Império, Brasil, Pedro, do Dom Brasil Pedro Império, II, né? Do do é. Pedro Brasil Império, II, que Uhum. são coisas que as pessoas precisam conhecer. Mesmo a azulejaria, que é uma obra recente, 2013 em diante, ela retrata cenas bíblicas e segue a tradição da azulejaria que havia em boa parte das igrejas coloniais, né? Então não é um elemento estranho à tradição. Embora sendo Uhum. novo, ele é um elemento que compõe com o restante, né? exatamente Agora, isso. padre, quando a gente leva grupos lá na igreja, o senhor tem uma paciência incrível, a Ana Paula, recebe todo mundo, né? As imagens, aquela sequência do azulejamento. E por que que esses azulejos no passado colonial em Portugal era tão importante?
Porque acho que isso é um significado importante a gente explorar aqui nessa conversa. Ah, sim. Certamente os azulejos são de influência árabe, né? Eu visitei o Museu do Azulejo no Líbano e lá eles fazem questão de dizer que a azulejaria surgiu lá. Não Legal. sabemos, mas com certeza tem raiz Não, por lá. realmente é, É uma na coisa verdade é. maravilhosa. Eles têm esse museu lá numa cidade chamada Éden, no norte do Líbano. Mas para dizer o seguinte, todo mundo sabe que houve a dominação dos árabes na Península Ibérica e isso influenciou, quase que determinou também a cultura de Portugal e Espanha. E uma das coisas que veio como herança é justamente esta, a azulejaria. Nos prédios religiosos, a azulejaria se concentra normalmente em cenas bíblicas, em cenas da vida dos santos. Na antiguidade se chamava esse conjunto de cenas bíblicas de Bíblia dos pobres. Em latim se diz Bíblia Pauperum. Quer dizer, as Uhum. pessoas em geral não sabiam ler, mas elas podiam ver as cenas. Então nós temos 20 cenas principais baseadas na vida de Jesus, relatadas nos evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas e João. Então são cenas maravilhosas, desde o anúncio do nascimento de Jesus à Virgem Maria, até a ressurreição e de Jesus e até a coroação de Maria no céu. A partir dali a pessoa tem um resumo do Novo Testamento. É muito interessante. Legal. Juarez, o que você tem a dizer dessa azulejaria, como o padre está falando? Sei que você é mineiro, mas você não falou de que cidade de Minas É, você eu também é. não surpreso, Fiquei hein? curioso, hein? Não Surpresa. sabia que ele era de Minas, viu? Sim. Eu sou de Minas. O meu sotaque não engana, não. Todo mundo É, sabe que eu sou mineiro. Tá. pra cima, Mas né? não, eu É. sou justamente na parte da Zona da Mata Sul, Ah, né? sim. Eu fui criado em Juiz de Fora, mas eu nasci em Além Paraíba, que de um lado da ponte é Minas, do outro lado é Rio de Janeiro. Ah, Você é? atravessou a ponte, você está no estado do Rio, né? Então, em Juiz de Fora, que eu fui criado, e lá eu me formei, em 84 eu saí de lá para São Paulo e não voltei mais, Tá. em termos justamente da primeira oportunidade que eu tive de trabalho, que foi a Catedral Nossa Senhora do Líbano, aqui em São Paulo, Dos Nossa Senhora Melquitas, né? dos Melquitas, É, Nossa Senhora do Paraíso Nossa dos Senhora do Melquitas. Paraíso. Conheço. E lá, daí em diante eu fiquei e fomos trabalhando nesse sentido. E foi um trabalho atrás do outro e acabei ficando em São Paulo mesmo. E a respeito Então, desse estilo do azulejo contar a história da Bíblia, já que o pessoal não na poderia pegar a verdade, Bíblia na mão, né, padre? o padre É, falou exatamente o correto, porque toda a imaginária, em termos os ícones, tudo que foi feito em termos de imagens, era justamente porque não se tinha a leitura, né? Então, Uhum. sempre foi para catequizar. Então, essa é que é a ideia principal de tanto a azulejaria quanto as pinturas também que adornam várias igrejas. Então, é a mesma ideia. Tá. Agora, padre, vamos falar do túmulo dos bispos. Lá no livro Cidade Símbolo tem um relato, acho que o senhor já teve acesso, né, falando do que sim. encontrou quando foi trocado o piso, deve ter sido em 68, Sim, quando sim. substituiu, né, Porque era assoalho de madeira da época colonial, e aí pois é, substituiu, quando foi mexer, exatamente. encontraram as ossadas, aí deixaram lá e colocaram o piso em cima. Aí veio o bispo Dom Luiz Gonzaga Bergosini e criou o túmulo dos bispos. Padre, por que essa ideia de ter o túmulo dos bispos na catedral? A catedral, e a nossa igreja foi elevada à catedral em 1981, quando se Uhum, formou a Diocese de Guarulhos, quer dizer, quando a cidade passa a ter um bispo próprio, independente de outra diocese, ela leva esse nome devido à cátedra. A cátedra é a cadeira, de onde o uhum, bispo, simbolicamente, governa a diocese. Então, se você entra numa catedral, você vai encontrar uma cadeira, normalmente atrás do altar ou do lado, que é usada apenas pelo bispo. Quando ele preside, então ele expressa o poder que ele tem sobre a diocese, sobre o rebanho de Deus a ele confiado. Então a catedral leva esse nome por causa disso, a cátedra do bispo. Mas o túmulo do bispo normalmente fica na catedral, porque ele é o pastor da igreja diocesana. Então, a partir da catedral, ele governa a diocese. Isso em termos simbólicos. É claro que o bispo percorre toda a diocese, né? uhum, Então, ele entrega a vida pelo seu rebanho. Por isso, quando o bispo morre na sede onde ele está, de onde ele é bispo, normalmente ele é sepultado na catedral. O bom pastor que entregou a sua vida pelo seu rebanho. Inclusive, quando você entrar em nossa catedral, você vai ver, acima dos túmulos dos bispos, tem uma pintura do bom pastor, Jesus bom uhum. pastor. Lembrando isso que eu acabei de dizer, né? O bom pastor vai em busca da ovelha perdida, assim é a missão do bispo, zela pela ovelha que está bem de saúde, vigia sobre todas as ovelhas, quer dizer, o povo de Deus. Ele entrega a vida pelo rebanho como Jesus. Legal. Juarez, agora voltando nesse lado artístico,
vocês encontraram lá uma pintura do século XVIII, né, do rococó, mas é um rococó, quer dizer, barroco rococó. É. Acho que você poderia talvez deixar claro, porque, né, quem não se dedica a esse estudo, o que que é barroco, o que que é rococó. E qual é aquele rococó que a gente tem na catedral, Então, no altar? No Brasil nós temos geralmente estilos ecléticos, né? É. Não é uma coisa Pura. especificamente o Uhum, barroco e o rococó, né? Com essa mistura, nós temos uma coisa que no fim é somente nossa, É. né? Então, quando se fala barroco brasileiro, você não vai encontrar outra coisa igual. Você tem similar de Portugal, mas o brasileiro é o brasileiro, é diferente, né? Inclusive, nós temos, inclusive, por exemplo, o barroco litorâneo, que é o que é mais tradicional, que tem muitas chinesis, então ela tem muitos detalhes que são talhas vermelhas, verde, justamente lembrando, por isso fala chinesis, são as cores realmente É. dessa troca de navios mercantes que vinham para cá e traziam essas novidades, né? E então, com isso, o nosso ecletismo, em termos de estilo, remete a períodos tardios, a hora que acabou o barroco na Europa e a hora que acabou o rococó, então aqui começou a se trabalhar aqui, né? uhum, Porque muitos artistas que vieram para cá, sendo muitas vezes em navios que vinham, navios mercantes, e aí acabaram se estabelecendo aqui. No início, a igreja trazia esses artistas para fazer os trabalhos especificamente para as catedrais, então, para as igrejas especificamente. Depois, isso veio normalmente acontecendo, já que era uma terra de oportunidade para os artistas também, porque nós tínhamos na Europa o artista com uma, um quilate diferenciado, né? E uhum. aqui nós tínhamos a mão de obra que realmente precisava que viesse de fora. A partir do momento que houve essa troca com os artesãos, os artífices daqui, então começou a crescer também a mão de obra daqui também. Então trouxe essa mistura de estilos, porque tem o gosto, tem o clima, tem um material que não tem lá fora também. Tudo isso se mescla e transforma-se num estilo diferenciado, né? Tá. Então, assim, quando você define o barroco, o claro e escuro do barroco, na Alemanha de um jeito, na França de outro Itália jeito, na de outra, Itália de outro jeito, então cada um França outra. É. espaço é diferenciado. E com pouco recurso também que já tinha financeiro daqui, nós simplificamos o barroco também daqui, né? É. Então acaba ficando uma coisa diferenciada mesmo. Tá. Inclusive, o nosso Vamos lá. estilo aqui do nosso retábulo é muito simples. Nós não temos plantas, não temos anjos, temos Exato. apenas algumas rosinhas em torno da cruz que nós descobrimos depois de Isso, uma, então, de uma incursão, né? exato. Retiramos um madeiramento recente, na verdade era madeirite de construção, Madeirense de né? construção, Sobre o qual exatamente, é. pintaram um céu e tal. Aí eu falei, atrás disso aqui tem pintura antiga, vamos procurar. Aí eles procuraram, o Juarez está duvidando um pouco, hein? Mas Uhum. É que encontramos muita lá. coisa se perde, às vezes, É, nessas intervenções, né? aí encontramos esse madeiramento atrás da cruz com os fantasmas, digamos assim, das rosinhas daquele período. Aí o Juarez e o pessoal do escritório dele, da Do companhia dele, ateliê né, do Arte restauro do Restaura. ateliê, quer dizer, conseguiu recuperar essas rosas no mesmo lugar onde elas estavam antes. E elas representam, eu fiz uma pesquisa sobre o assunto, representam as lágrimas de Cristo, no Horto das Oliveiras, também representam a rosa espiritual, que é a Nossa Senhora, né? Então, muito interessante aquela chuva de rosas que vem do céu ali em torno da imagem de Cristo crucificado. Tá. Padre, agora tem às vezes a gente conversa com as pessoas, aí o pessoal fala assim, a diferença entre capela, matriz, catedral, né? E aí as pessoas falam, mas ela é catedral ou ela é matriz? Aí a gente fala, É, é a mesma coisa, ela continua sendo matriz e catedral, né? Mas eu acho que era legal a gente poder esclarecer isso nas suas palavras, padre. Quer dizer, essa hierarquia que existe, quer dizer, existe capela que tem o padre, tem um nome específico, né? sim. E é matriz, catedral, as pessoas às vezes não entendem muito bem como é que Uhum. funciona isso, né? Vou tentar resumir. Então, nós temos desde uma pequena ermida, quer dizer, um lugar
pequenininho, uma capela com uma imagem de um santo, Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso pode ter numa casa particular, pode ter numa fazenda, no sítio, na rua, uma pequena ermida, um lugar que lembra o, o lugar de oração, não necessariamente missa. Depois nós temos uma capela que normalmente é maior, e ali acontecem cerimônias religiosas, missa, até casamento, batismo, velórios e orações, novenas, tudo isso. Essas são as famosas capelas curadas. Exatamente, que, né, Ah, que uhum, às vezes pertence a uma irmandade, pertence a algum grupo religioso que convida o padre para cuidar daquela capela, ou pertence mesmo a uma paróquia. Uma paróquia é um conjunto de capelas com uma igreja mãe, por uhum. isso o nome matriz. Então, Matriz. a matriz é a igreja mãe de uma paróquia, é aquela que dá à luz às várias capelas. Tá. Mesmo que tenha surgido depois, às vezes surgem primeiras capelas e depois se faz a igreja mãe, a matriz, né? Uhum. Então, do ponto de vista da organização da igreja, a igreja matriz é a igreja mãe, mesmo que ela não tenha nenhuma filha. Que Tá. às vezes há paróquias que só tem um prédio, que é o próprio prédio da matriz. Matriz significa então a mãe. A catedral é uma igreja que não necessariamente precisa ser paroquial, mas ela precisa ser um ponto de referência de toda a diocese. Aqui em Guarulhos, quando foi criada a diocese, em 1981, a igreja mais antiga e mais referência era a conhecida então Igreja Matriz. O Uhum. povo sempre se referiu à Igreja Matriz porque era a única paróquia que existia em Guarulhos, desde 1685. É Sim. muito antiga, Muito e Uhum. ela antiga, tem né? justamente o nome de paróquia de Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos. Eu achei um carimbo da década de 40 com essa inscrição. Eu falei, Hum, foi criada com esse nome. Interessante, né? Quero também o nome do aldeamento, Sim. né? Uhum. E então, a catedral, ela não tem em todas as cidades. Às vezes tem um conjunto de 20 cidades com uma única catedral, que é de onde o bispo governa. Então, Tá. nós temos desde uma ermida, uma capela, uma igreja que é maior do que a capela, a matriz e a catedral. Então, essa Uhum. é daqui. Agora, temos também os santuários. Os santuários aí independe do tamanho, independe, porque são outros critérios. Local de peregrinação, local histórico, local onde as pessoas buscam sempre um refúgio espiritual. Aí o bispo pode escolher na diocese quais lugares são de santuário. Aqui em Guarulhos nós temos o Santuário do Bom Sucesso, Santuário Bom Jesus da Cabeça, Santuário São Judas Tadeu. E o Santuário, eu já falei de Bom Jesus da Cabeça, já falei, Já né? falou. isso, Então é. são esses três santuários que nós temos. E não necessariamente são sedes paroquiais. Por exemplo, Bom Jesus da Cabeça não é sede paroquial, Uhum. mas é um santuário. São Judas e Bom Sucesso são. Tá. Agora, Juarez, vamos voltar no restauro. O padre vai falando dos aspectos religiosos, nós vamos Hum, voltando aqui no restauro. Qual o potencial que você vê ali de, assim, para turismo, para visitação, para um processo aprofundado de identidade guarulhense? todo o potencial, porque apesar de ter tido muitas intervenções, né, mas nós conseguimos resgatar uma proximidade muito grande do que era o original. É, acho que sim. Isso ajuda bastante. E também, assim, como eu falei, como a igreja começa uma cidade, então, se você busca essa referência, busca a raiz, você começa pela igreja, né? Então, acho que esse é o principal ponto. E depois, sobre a questão história política que está junto também, Uhum. questão do brasão no Império que está ali. Então, o próprio nome da praça, Teresa Cristina, tinha toda a informação em relação do Império. Então, essas ligações da história do Brasil, a história do início da cidade e a questão da parte artística, então todo o potencial que pode ser desenvolvido. A localização é muito boa, ela não tem, apesar de ter construído prédios, mas ela ainda continua majestosa, volta com uma boa visão, né? Então isso facilita também. E a questão dos elementos que tem lá dentro. Então essa história toda, essa possibilidade do padre ainda fazer o museu, que seja uma sala específica, seja coisa, mas são referências muito importantes da memória do povo guarulhense e também para o próprio Brasil. Então, assim, eu acho que a catedral tem esse potencial muito grande, que inclusive uma catedral de 1560, né? Mil, Como é que é? 1560, 1560, né, né? Primeiro quando é núcleo, fundado, né? Aí depois Núcleo tem dela, tudo. é. Então, assim, tudo isso, se você pegar essa referência toda, né? Então, é muita história para ser contada e para ser levada a isso, a Uhum. mais ainda, né?
não só para o público que faz o turismo eh, Religioso, acidental, assim, como o turismo religioso religioso, também, né? né. Uhum. E principalmente, que eu sempre falo, é uma coisa de levar isso para as escolas também. As escolas precisam, Sim. os professores de arte, professores de história têm que levar as crianças para poder conhecer essa questão da história, porque a gente vê isso, por exemplo, na Europa, por exemplo, você vê escolas que levam os alunos aos templos, aos É. museus, às igrejas, então isso dá referência, né. Então, isso precisa que tenha esse trabalho conjunto, precisa que tenha interesse também nesse aspecto educacional, porque é a partir daí que se pode realmente trabalhar mais com esse potencial turístico, que é realmente muito grande. Agora, padre, nós estamos falando de uma igreja que é do período colonial, mas nós tínhamos outra igreja também do período colonial, que era a igreja de Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Homens Pretos, né? E o senhor tem tido todo um cuidado também, ao mesmo tempo, com o mesmo peso, né? De cuidar da catedral, mas também de cuidar da igreja do Rosário. Uhum. Fala um pouquinho da igreja do Rosário. Bom, era muito comum nas cidades coloniais, no período colonial, que houvesse as irmandades, por exemplo, Irmandade do Santíssimo, Irmandade do Rosário, Irmandade de São Francisco, Irmandade do Santíssimo Sacramento, Irmandade Nossa Senhora do Carmo. Todas essas irmandades, cada uma delas queria ter a sua igreja. Então era muito comum isso. Em Uhum, São Paulo você tem uma igreja ao lado da outra, na Bahia, em Hum, vários lugares. Por quê? Porque cada irmandade queria ter a sua igreja. Então, aqui no centro da cidade de Guarulhos, nós tínhamos a igreja matriz e também essa primeira capela, que era da Irmandade dos Homens Pretos, uhum, chamada assim porque se destinava sobretudo ao cuidado daqueles que tinham sido escravizados ou ainda estavam escravizados. Então não era só um lugar de oração, de culto, mas também de promoção social, de liberdade e tudo isso. Então, a uns 200 e poucos metros, acredito, né, em 250 frente à metros. matriz, Uhum. havia essa capela desde 1750. Inclusive, professor, eu li a ata de fundação da paróquia, da capela. Na verdade, Opa, assinada em documento novo aí. 1750. Vou mandar para o senhor depois o então escaneamento tá, dessa ata, essa né? Onde o Tá. vigário, chamado Antônio José, ele diz: Eu benzi essa igreja no dia 5 de outubro de 1750. Próxima festa de São Hum, Benedito, Nossa Senhora do legal. Rosário. Muito interessante isso. Agora, em 1930, a igreja foi demolida. Houve uma permuta entre a prefeitura e a igreja, né, com o atual terreno, onde a Irmandade dos Homens Pretos construiu a atual igreja, né. Uhum. Então, eles que construíram aquela igreja, que hoje se encontra ali na rua 7 de Setembro, esquina com João Gonçalves. E ela surgiu, eu encontrei um santinho, uma imagem da época, com o nome de Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Homens Pretos, e com mais 2 copadroeiros, São Benedito, que foi canonizado em 1807, e Santa Efigênia e Santo Elisbão, na verdade 3 copadroeiros. Só que as pessoas foram esquecendo desse título original. Até que quando a igreja foi oficialmente inaugurada, em 1943, ela adquiriu um nome novo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E a história foi sendo apagada, a irmandade foi morrendo, os membros foram se afastando, indo para as periferias, tal, e as pessoas esqueceram. Mas São Benedito ficou sempre lá. É. Interessante isso, né? Então, quando eu assumi a catedral, a Igreja do Rosário faz parte da paróquia da catedral, eu pensei também em resgatar essa história. Por isso que no ano de ou melhor, de 2000, quanto é que o Guarulhos fez 450 anos? Foi acho que 2000, 2015 é, que saiu o decreto, né? exatamente, Uhum. né? Então, nessa época, eu pedi ao bispo, Dom Luiz, que devolvesse oficialmente o título da igreja. Então, hoje ela se chama de novo Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Mãe dos Homens Pretos, São Benedito. E você Sim. encontra ali imagens de tá. vários santos pretos, né? Quer Uhum. dizer, um testemunho da história, também uma justiça com aqueles que vieram antes de nós e um resgate da nossa história. Não é só a história dos pretos, é nossa história de Guarulhos. Todos nós temos algo a ver uns com os outros, né? Tudo Exato, está é como eu interligado, né? falo, você vê como que interliga a história da igreja com a cidade, né? É É, interessante isso, ter essa ligação. A comunidade, como que ela direciona um espaço e depois como esse espaço projeta para o crescimento da cidade. é. Então a gente não pode nunca esquecer isso Agora o realmente, que né? a gente nesse sentido que você está falando, que é muito oportuno, né, desse complemento, quer dizer, tem um momento na história de Guarulhos e na história do Brasil de modo geral, em que as pessoas são que as igrejas são proibidas de receber sepultamentos, né. E aí então nós tínhamos 2 igrejas cemitério no centro, que era a Uhum. catedral, mais voltada para as famílias de brancas, né,
e a dos pretos para os escravizados. E aí vem, então, esse complemento, quer dizer, formando um triângulo praticamente, padre, se a gente pensar a catedral, a igreja do Rosário dos Pretos e o cemitério É, do São João Sim, Batista, é. sim, não isso é é? verdade, é. Que formam um triângulo, quer dizer, se a gente Verdade. olhar assim Exato, é. visualmente, que tem um triângulo. É quando cessa o período de sepultamento nas igrejas e aí as pessoas passam a ser sepultadas no primeiro cemitério público de Guarulhos, que é o Uhum. Uhum. cemitério São João Batista. Ali nós perdemos um pedaço do cemitério, É. que é a parte da biblioteca, que era voltada para a Irmandade dos Pretos, né? E a parte de cima que ficou ah, das pessoas antigas que eram sepultadas na igreja, na catedral. Quer dizer, a gente ali, eu acho que é um triângulo interessante para o desenvolvimento dessa história do Guarulhos, né, para a gente, para essa identidade. Porque o cemitério também eu acho uma coisa extraordinária, né, É, de poder ir Sim. lá é um visitar. memorial, né? É um Cemitério é outro memorial, É. espaço realmente que guarda-se a memória, guarda muita arte também, né? sim. É. Então isso é muito importante de preservar também. Quer dizer, Ô, quando as professor. pessoas estavam sepultadas dentro da igreja, elas tinham a igreja como cemitério. Uhum. Quando ela sai da igreja, ela leva a igreja para o cemitério. É, as pessoas Exato, costumam Os fazer túmulos, exatamente né? os isso, túmulos com a capelinha exatamente. sobre É, ele, né? Quer dizer, Isso, você é exato. membro da igreja mesmo depois que morre. é, É continua, interessante né? isso, né? Eu Padre queria pode fazer falar, vamos uma lá. observação que é o seguinte: em ambas as igrejas, seja do Rosário dos Homens Pretos, seja a catedral, nós temos a torre campanário. Os sinos são Hum, modestos, né? Na sim, igreja do Rosário não havia, mas na catedral já havia 2 sinos com mais de 100 anos. Nossa Senhora da Conceição, porque o sino recebe um batismo, um nome, né? Uma bênção, no dia que ele passa a tocar, e de São Vicente de Paulo. Então, esses 2 sinos têm mais de 100 anos, são os mais antigos. Aí eu mandei fazer, confeccionar, com a ajuda da comunidade, claro, mais 2 sinos. Um dedicado a Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, sim. e a Dom Joaquim, ambos bispos já falecidos, porque os sinos convocam o povo para o louvor divino. Antigamente marcava até a história da cidade, o ritmo da vida, né? E é um símbolo muito antigo e uma convocatória para o povo de Deus. Então nós temos esses sinos na catedral. Na Igreja do Rosário, nós mandamos também confeccionar 3 sinos. Estão automatizados, mas o som é natural. Quer dizer, o toque é automatizado, mas o som é natural. Então, na Igreja do Rosário, quais são os sinos? Nossa Senhora do Rosário, segundo sino, São Benedito, terceiro sino, a Irmandade dos Homens Pretos. Então é Tá, como se a legal. voz deles Sim. recoasse ainda hoje, né? Convidando para o louvor divino, para as missas, para as festas, marcando um pouco a nossa história. Então eu acho uma coisa fantástica. Isso é interessante, É, padre, porque esse cuidado que o senhor tem, sempre da história, não só a parte religiosa, mas o cuidado com a história, que é Sim, muito importante, uhum, porque ao assumir um tempo religioso e não perder esse vínculo com a com história, a né? história. Porque às vezes vai se fazendo reformas, 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 e não se tem esse critério. Então, o Padre Bolso tem essa preocupação muito grande e o prazer de trabalhar com ele é justamente sobre isso, porque ele conhece, ele se preocupa com a preservação da história, preocupa-se com os bens da igreja, que são patrimoniais, mas também da cidade também. Então, essa proteção do patrimônio parte justamente de quem está gerindo o espaço. Uma coisa que talvez as pessoas ainda não pararam para ver ali, né, padre? Nós tínhamos a Praça Teresa Cristina era aquele largo todo é, antigo da igreja, né? Ali foi dividido no Boulevard Dom Joaquim, é. que é quando atravessa a Rua Dom Pedro do lado esquerdo, antes ali perto do Marco Zero, né? Uhum. E também nós temos a praça do lado da igreja, onde tinha o antigo ponto de táxi, né? Que é Dom Luiz Gonzaga Bergosini, né? Ali tem uma coisa interessante também, que é o monumento da Rota Bandeirista Fernão Dias Paz, É. que a ideia que é sair da catedral, circular 13 municípios, né? Não é grande São Paulo, né? Mas da parte norte e nordeste da cidade de São Uhum. Paulo, né? E ela, então essa rota, né? Lembrando, né? Da Estrada Geral, quer dizer, o que a gente hoje tem como Rua Dom Pedro, era a antiga Estrada Geral, que é de 1600. Mas eu tenho uma outra hipótese, que antes de 1600 ali já poderia ser uma trilha indígena. Ah, Quer dizer, capaz, por onde sem Sim, os dúvida. sim. bandeirantes passaram, eles foram, a gente abriu. Não abriu, deu um nome, né, tal, né. É, Exato, é. porque já tinha história antes. Sim, Antes não. de Sim, chegarem os portugueses, Já sim, tinha sim, pelo com menos pois certeza. 11.500 nós tínhamos o é, território já todo habitado, né. Por falar em território habitado, ontem morreu ali a Guidona, que é uma é, arqueóloga esplêndida, né, que
trabalhando lá em São Raimundo Nonato, né? Uma contribuição imensa para a história do Brasil, né? É, sim. Aí depois, padre, essa estrada geral, Juarez, ela passa a ser chamada de Rua Direita. Ah, Quer dizer, é. dentro daquela. Tá até lá, acho que A tradição no. bíblica. Tradição bíblica. É, dos Atos dos Apóstolos costumavam Poderia chamar falar um Rua pouquinho para nós Direita. disso aí, padre, da Rua Direita? É, mas eu não vou lembrar bem. Mas eu posso ajudar, Não vou, tá? você lembra mais que eu. É. Tá, então, nessa questão da tradição da Rua Direita, é quando o profeta Ananias, acho que ele influencia na conversão de Paulo Ah, ao sim, é, no cristianismo, livro dos Atos dos né? Apóstolos, tem Está razão. no É. Atos dos Apóstolos, acho que 18 ou 19, É, né? E aí convencionou-se que a partir daquele momento, onde fosse criada uma paróquia, uma matriz, então atribuía-se o nome de Rua Direita, quer olha, dizer, tá vendo? Directus Ah, Victus, né? Aí a gente tem, por exemplo, a Rua Direita em São Paulo, nós temos É, a Rio Rua de Direita lá em, Janeiro, sim, sim. em Ouro Preto, é, Recife e tal. sempre E eu próximo às sempre ficava igrejas, né? pensando, por que direita, né? Não esquerda, né? Exato. Pois é. Aí eu achei um texto, né, lá naquele pesquisador de São Paulo, Carlos Lemos, né, explicando Sim, isso, né? Interessante, é né? Quer dizer, interessante. Esse quando é um a, a, a conhecimento novo. catedral, quando a capela foi levado à matriz, a rua, a estrada geral passou a ser chamada de Rua Direita. É quando cria freguesia também? É, a mesma Coincide, né? coisa, a catedral e freguesia corresponde à mesma coisa. É, Que primeiro ela é elevada em 1685 a freguesia é. e a Foi matriz, criado como paróquia, exatamente. como paróquia, como matriz, né? E em 1675 é elevada a distrito. Agora, olha a lógica, Juarez, quer dizer, para você ter um padre e que esse padre teria que ter os seus fregueses, ele teria que, esses fregueses teriam que ser o número suficiente para manter Manter a a paróquia. estrutura da É paróquia. assim até hoje. É, Assim até hoje, senão exato, é. quem paga a conta de água, quem paga a É, conta de luz, né, é uma padre? estrutura muito antiga, quer dizer, a igreja é uma das instituições mais antigas do mundo em Exato, é. funcionamento, né? Uhum. Os impérios caíram, desabaram, a Tudo. igreja A está aí. igreja está aí. Curioso, né? Professor, Sim, interrompendo o não, senhor vamos um lá. pouquinho, mas tem Aham. uma coisa na torre das nossas igrejas, e muitas delas têm o galo, O galo. Ah, o o galo. galinho Nós português. colocamos, inclusive, na Igreja do Rosário, que não Tá, tinha, mas nós colocamos. O galo, claro, ele convoca as pessoas para o louvor de Deus, né? Ele acorda cedo, então ele convoca cantando e é também um símbolo do juízo final. Por isso, normalmente, o galo, ele vem ali com os pontos cardeais abaixo Uhum. dele, né? Então, nós temos o galo novo aqui na Igreja do Rosário e temos também um galo que vai ser restaurado lá na Catedral. na Nós catedral. estamos iniciando agora o restauro do pináculo da torre, quer dizer, a parte mais alta da torre. Vamos recuperar os azulejos, tudo que está lá, Tá. né? É muito interessante esse trabalho também. Mas essa parte do galo é muito interessante porque tem três versões, né? É, Quando é perguntado a Pedro se ele conheceu é, Jesus, aí o galo canta, ele fala, não, nunca vi Jesus. A perseguição era terrível, então. é. E aí ele fala, não, não conheço. Aí o galo cantou três vezes, né? Amanheceu, né? É, amanheceu. E quando amanhece também ele canta. E tem aquela também do galinho de Barcelos, né? O cara que estava É, sendo enforcado e aí ele pede para ir na casa do Também. juiz, chega lá o juiz fala, não, pode enforcar ele. Ele fala, não, então a hora que eu estiver cantando, a hora que eu estiver sendo enforcado, esse galinho que está assado em cima da mesa vai cantar, que era na hora do Exato, é. almoço, né? E o juiz falou, não, então enforca ele para a gente ver. Aí quando chegou lá na hora, que botou a corda no pescoço da pessoa, aí o galinho levantou em cima da mesa e cantou, né? O juiz falou, meu Deus do céu, nós estamos cometendo uma injustiça. Foi lá e soltou o cara, né? O cara saiu doido e tal. E ele voltou para construir o monumento na cidade de Barcelos, que é aquele galinho que está na garrafa de azeite, Isso, sim, né? exato, é. multiplicado de várias Em versões, né? todas É. as coisas, E né. aí ele, quando estava construindo isso, que perguntava para ele, e aí, o que que você atribui o fato de, né, você, que aconteceu com você, você ter sido salvo? Ele falou, meu, milagre de Nossa Senhora Imaculada Conceição. E aí ele estava fazendo Olha, a, curioso. a imagem de Nossa Senhora, né? E aí ficou lá, hoje é um dos símbolos maiores de Portugal, que é o Galinho de Sim, sim, Barcelos, né? sim, sim. Acho que o outro símbolo também extraordinário da história de Portugal é o Adamastor, né, o gigante Adamastor, né? Tá lá no Uhum. poema do Camões. Mas eu acho que esses três símbolos presentes em Guarulhos, o Adamastor, Nossa Senhora da Imaculada Conceição e o galinho português, ele assim, ele retrata essa anterioridade histórica da cidade de Guarulhos, né? Isso é muito importante, reforçar essa identidade, né?
Ô, professor, colonial, também né? gostaria de ressaltar uma coisa. Sim, vamos lá, Para padre. mim, às vezes as pessoas quando querem falar que algo é antigo, ultrapassado, falam, isso é coisa de museu. Eu não penso isso. Para mim, o museu é algo vivo. Uhum, Algo Sim, vivo. Porque se sim, não for sim. algo vivo, é que interessa, um depósito, não serve de nada. E a igreja, embora ela tenha coisas antigas, ela também é viva. E é por isso que ela está conservada, porque ali tem uma vida. sim, Então eu quero fazer agora a minha propaganda, hein? tá. Nós temos missa na igreja catedral, 3 missas por dia. 8 da manhã, meio-dia. Curioso isso, né? Meio-dia e tem 200 pessoas na missa, todo dia. Pessoas estão Segunda a sábado. trabalhando por ali? Exatamente, pessoas que Uhum, sozinhas ou que estão trabalhando e tal. E às 7h30 da noite. Domingo tem mais missas, praticamente a partir das 6h45 da manhã. Nós temos missa. E na Igreja do Rosário, missa todos os dias, 5 da tarde. Então, mesmo quem não é religioso, participe conosco um dia, vai conhecer a igreja, uhum, né? Nós recebemos visita de pessoas que têm fé, que têm religião, de pessoas também que não têm fé. Não tem nenhum sim, problema. Vão procurar um pouco de silêncio, um pouco de paz, uhum. né? Então, sejam sempre bem-vindos à nossa igreja. Padre, eu acho assim, acho que, as pessoas têm religião e religiosidade, né, espiritualidade, né. Acho que espiritualidade todo mundo já nasce, já vem do ventre da mãe, né. Agora depois as pessoas faz opções, né, de ser, budista, ser cristão, ser sei lá qual o segmento religioso que ele vai seguir, né, mas todo mundo tem isso, né, e é importante isso, essa abertura, né, quer dizer, a pessoa ter ali um momento que ela possa refletir, É e bem no inerente, centro, né? né. Inerente do ser humano, né? A questão É, a da questão da espiritualidade, né. espiritualidade. Agora Agora, padre tá, conclui lá. agora sim, a igreja, pelo fato do acolhimento, né, e Uhum, a história toda que tem da igreja, esses anos todos, e essa firmeza, esse posicionamento, a questão de não haver mudanças significativas. Nós temos um Papa desde o primeiro, hoje já estão com o Papa. eh, Esqueci, desculpa. Papa O Leão Papa Leão XIV, são 267 É, 267 papas, papas, quer é. dizer, essa sequência de não mudança já tem essa questão do que fala do conservadorismo, mas não é conservadorismo, é uma história erguida em cima de um fundamento. De E uma esse fundamento conservação, né. então não há, tradição. né, uma É, É. tradição, então que tradição. não se perde isso, né. Uhum, Então quando passado todos esses papas, quantas igrejas foram criadas, né, em termos disso, dessa questão de mudança do pensamento humano, é a modernidade, é o século, é a questão da industrialização, sabe, cada hora tem uma coisa, mas a igreja permanece sempre firme na mesma linha, uhum, né, então isso é muito importante. E por mais que a pessoa não perceba, quando a pessoa entra na igreja, ela encontra o silêncio, ela encontra o acolhimento, ela encontra um espaço onde ela pode sim. realmente refletir, né? E essa a ideia da religião é justamente o religare, né? Então, Uhum, quando você tem um espaço para você fazer essa ligação de novo com Deus, né? Então, independente da o que a pessoa acredita, mas quando ela senta dentro da igreja, ela sente esse espaço uhum, diferenciado, porque é um lugar de oração. sim. Então, é muito Exatamente. importante isso. Agora ele trouxe um assunto importante, porque nós estamos já na edição de 267 eleições dos papas, né. É. E agora tem uma história do papa atual em Guarulhos, não tem, padre? Quando ele era superior dos irmãos e padres agostinianos, ele esteve aqui. Quer dizer, eu não estive com ele, mas como tem uma obra agostiniana aqui em Guarulhos, o superior geral visita as obras, né? Ele esteve aqui, eu acho que mais do que uma vez. Então, as pessoas que o encontraram disseram que é muito afetuoso, uma pessoa bastante profunda no seu ensinamento, né? Então, o Papa passou por Guarulhos, tá vendo? Pois É, é, e eu então, quero descobrir a rua que ele passou, porque nós estamos fazendo a história das ruas, padre, aí a gente vai descobrir. Eu estou em contato lá com o pessoal lá do Cabo Sul para a gente poder falar onde é que o padre passou, como é que foi, quem assistiu à missa junto com ele, para a gente mostrar essa passagem do Papa por ele Guarulhos. teve várias vezes no Brasil, né? É, Porque inclusive em Bragança, onde eu moro atualmente, ele teve lá duas, Olha, três vamos vezes, ter porque que também agora é lá mostrar ele festa, lá né? Agora também. é um até museu Bragança bacana. foi, hein? Tem em Bragança, né? Professor, deixa O eu senhor vai falar ter uma que coisa. sair, né, padre, mas pode Deixa eu falar falar uma mais. coisa aqui para você e para quem nos acompanha. Essa questão do resgate da história, do restauro, tudo bem, tem toda a questão técnica, mas tem que ter, antes de tudo, como o nosso Juarez lembrou, carinho e algo emocional também. Quando eu era criança, que já faz umas décadas, né? Eu entrava aqui nessa matriz, eu nunca pensei, que a gente chamava matriz na época,
Nunca pensei que ia trabalhar aqui, nunca pensei que ia trabalhar no restauro dessa igreja, Uhum. né? E nunca pensei que as minhas lembranças seriam úteis também para esse restauro, porque eu lembrava Sim. das cores, lembrava, né? Por exemplo, o Juarez referiu que na época colonial era muito difícil você ter o mármore. Não tinha, né? Não tinha. Exato. Então, os artistas, eles pintavam a madeira imitando o mármore a partir das descrições que eles tinham visto nos livros do que seria o Uhum. mármore. E nós temos isso aqui em nossa catedral. As 4 colunas principais lá do retábulo, as pessoas pensam que é pedra. No entanto, madeira pintada pelos artistas do século XVIII e que foi recuperada. Que legal. Coisa maravilhosa. O senhor vai ter que sair, né? É isso aí. Tá? Mas a gente aqui, em nome do Jornal Cidade de Guarulhos, agradecer a sua presença, né, Enzo? O diretor tá ali, ó, tá? Agradecer, padre, e nós vamos continuar aprofundando esse estudo, né, a respeito da catedral, das antigas capelas, até tem aquela passagem que nós já mostramos, né, também, a Sim, possibilidade daquela passagem daquela porta embaixo do altar ter sido a porta para a capela primitiva de 1600 e 1608. pouco. Eu concordo É, com o senhor, certamente. é, Porque é uma taipa muito antiga e tem essas entradas, né? Então não se Sim, sim. justifica fazer uma entrada É. dentro do retábulo, Não, é, né? não por Quer faz. que dizer, aquela porta por baixo, É, né? o retábulo acho que foi envolvendo a foi construção mais envolvendo. antiga, Exato. É. Eu né? achava sempre a minha hipótese era que antes de ter inaugurado a matriz, que é de 1700, a inauguração é de 1761, e ela demorou 20 anos a construção, 1741 a 1761. É. Isso está lá no Ah, livro do Cidade Símbolo, né, do Noronha, que ela foi envolvendo a capela estava no meio, e depois, quando concluiu aham. a igreja, tirou. Mas não, a possibilidade é que ela estivesse lá no fundo, né? Foi integrada, né? É, ficou integrada. Tá bom? Tá bom. Agradecer o padre e vamos continuar com o Jarez aqui mais um pouco para a gente falar do restauro da imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então,